ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 23ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do primeiro período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia da Cidade, pela passagem dos 184 anos de emancipação política de Feira de Santana. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Doutor Cleudson Almeida, procurador do município de Feira de Santana. Senhor Ângelo Almeida, deputado estadual e ex-vereador desta Casa. Senhor José de Arimateia Coriolano de Paiva, deputado estadual e ex-vereador desta Casa. Reverendíssimo Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana. Senhor José Ângelo Leite Pinto, professor, pesquisador, fotógrafo e palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o senhor Carlos Brito, secretário municipal de Planejamento, senhor Eli Ribeiro, vereador licenciado e secretário municipal de Habitação, senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de Serviços Públicos, senhora Jaiana Bastos Ribeiro, secretária municipal de Educação, senhor José Ferreira Pinheiro, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Antônio Carlos Borges Júnior, secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, senhor Ildes Ferreira, secretário municipal de Desenvolvimento Social,
Senhor Edson Borges, secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de Saúde. Senhor Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Meio Ambiente. Senhor Saulo Figueiredo, secretário de Transporte e Trânsito. Senhor Jodilson Machado de Freitas, secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural. Senhor Mário Borges, assessor do gabinete do prefeito. Senhor Ozeni Moraes, secretário municipal de Gestão e Convênios. Senhor Nau Santana, secretário municipal de Relações Interinstitucionais. Doutora Suzana Oliveira Mendes, superintendente do PROCON. Senhora Gilberti Lucas, diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Senhor Maurício Carvalho, superintendente municipal de Trânsito. Senhor Eduardo Teles, assessor do prefeito José Ronaldo de Carvalho. Monsenhor Luiz Rodrigues, pároco da Igreja Senhor dos Passos. Professora Lélia Fernandes, presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Senhora Cacilda Miranda, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Senhor Jorge Oliveira, ex-vereador desta casa. Senhor José Francisco Pinto. Frei Monteiro, da Igreja dos Capuchinhos. Marcos Carvalhal, presidente da OAB Subseção Feira de Santana. Professora Lia Célia Pires Leal, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. Convidamos também para compor o plenário desta Casa Legislativa, senhor Euvaldo Ferreira dos Santos Neto, gerente da unidade Embasa, e o senhor Basílio Fernandes, diretor da Fundação Científica Parque do Saber, representando a Fundação Egberto Costa. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente municipal da Câmara de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 23ª sessão solene para comemorar o Dia da Cidade de Feira de Santana, pela passagem dos seus 184 anos de emancipação política. Neste momento, anunciamos a execução do hino nacional brasileiro.
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de convidar para adentrá-la ao plenário desta Casa Legislativa o senhor Eduardo Leite. Passo a palavra ao presidente, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Roberto Tourinho para saudar a todos os presentes. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, vereador José Carneiro Rocha, excelentíssimo prefeito municipal de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimos deputados estaduais José de Arimateia e Ângelo Almeida, ex-vereadores desta casa, excelentíssimo procurador-geral do município, Dr. Cleudson, excelentíssimo Dom Zanon de Demetino de Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana, caro palestrante e amigo José Ângelo Leite Pinto, professor, pesquisador, fotógrafo e palestrante desta sessão, caros companheiros vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa, senhores secretários municipais, ex-secretários, diretores, presidentes de fundações, ex-vereadores, demais autoridades aqui presentes, permitam-me que saúde a todos nas pessoas do Monsenhor Luiz Rodrigues e na pessoa da professora Lia, Célia
presidente do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Feira de Santana. Na pessoas do Monsenhor Rodrigues e da professora Lia Célia, saúdo as demais autoridades aqui presentes, as senhoras e senhores assistentes, aos senhores profissionais de imprensa, aos internautas que nos acompanham nesta importante sessão. A definição de cidade é a sede do município, a área onde existe concentração de habitantes. A cidade caracteriza-se por um estilo de vida particular dos seus habitantes, pela urbanização, infraestrutura, organização, serviços de transporte, pela concentração de atividades econômicas dos setores secundários e terciários, por suas atividades primárias como agricultura e pecuária. Uma cidade consiste em um núcleo populacional, caracterizado por um espaço amplo, onde ocorrem relações e fenômenos sociais, culturais e econômicos. Existem vários modelos de cidade, com grandes diferenças. Entre elas, o que por esse motivo é difícil chegar a uma definição concreta para cada um desses modelos. Com polêmicas à parte ou discussões históricas e geográficas, aqui estamos hoje em mais uma sessão solene para comemorarmos os 184 anos de emancipação política da cidade onde nascemos, para outros, uma cidade em que adotamos para viver, mas, sem sombra de dúvidas, para todos, a cidade que amamos. Uma vez, uma agência de publicidade de nossa cidade desenvolveu um cartaz que dizia: corro o mundo, mas podendo, volto para a Feira de Santana. Este é um forte sentimento de bairrismo, de pertencimento ao local onde vivemos. Feira de Santana, apelidada por Rui Barbosa como Princesa do Sertão, cidade estrategicamente localizada como o maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do país, com sua população de 627.477 habitantes, recentemente anunciada pelo IBGE, nos toca o orgulho quando, perguntado onde moramos, enchemos os pulmões e dizemos: moro em Feira de Santana ou sou de Feira de Santana. O sentimento que criamos pela cidade em que nascemos ou escolhemos para viver possui traços muito próximos aos laços familiares. Muitas vezes divergimos de familiares, rompemos relação, porém, quando alguém ou um estranho fala ou ofende um parente ou familiar, nos aborrecemos ou até mesmo brigamos. Assim também é com a cidade em que vivemos. Embora existam sérios problemas, mas quando a depreciam ou a diminuem, normalmente saímos na defesa, defendemos e enaltecemos porque amamos. Corre em nossas veias o sentimento de sangue familiar. A nossa cidade encanta, nos seduz. Como toda cidade grande, enfrenta também grandes problemas, proporcionalmente ao seu tamanho: desemprego, violência, carência de infraestrutura, questões ambientais e outros problemas estruturais que ainda verificamos em nossa cidade. O nosso sentimento de pertencimento e grandeza faz com que nos unamos e construamos uma cidade cada vez maior. A poetisa Georgina de Melo Erisman, autora do hino de Feira de Santana, em uma de suas estrofes, traduzindo bem este sentimento filial dos seus habitantes com sua terra, diz: e o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Por esse motivo é que hoje aqui estamos, ao lado de inúmeros filhos ilustres,
e de autoridades constituídas do nosso município, renovando o compromisso de continuarmos sempre a trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento da nossa terra. Hoje, nesta importante data, este Poder Legislativo, dentre inúmeras personalidades e atores protagonistas e testemunhas da pujança de nossa cidade, queremos saudar o nosso palestrante desta sessão solene, o querido e particular amigo José Ângelo Leite Pinto, professor, ex-presidente do Colegiado de Artes Visuais da Fundação Cultural do Estado da Bahia, membro do Conselho Curador da Fundação Senhor dos Passos, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, coautor de 5 livros publicados, fotógrafo profissional, já participou de diversas exposições fotográficas no Brasil e no exterior, tendo recebido, no ano de 2006, a premiação do concurso fotográfico da revista Trade, em Miami, na Flórida. Permita-me aqui, amigo José Ângelo, registrar em seu dado biográfico, filho do saudoso e querido amigo José Ferreira Pinto e de Dona Bernadette, que tive a oportunidade de conviver e conhecê-los de perto e admirá-los como pessoa, como cidadão. José Ferreira Pinto, que foi ex-vereador, ex-presidente desta Casa Legislativa, vice-prefeito de Feira de Santana, homem público, repito, que tive a oportunidade de conhecer, privar da sua amizade, ao lado de suas irmãs Zé Ângelo, Rita e Ângela e seu amigo Zéinho, amigos e companheiros de família. Portanto, estamos hoje para ouvirmos a palestra do nosso querido amigo Ângelo Pinto. Parabéns, Feira de Santana. E aqui repito uma frase do ilustre Dr. César Oliveira. Feira de Santana, 184 anos, com o vigor de quem renova a cada ano. Muito obrigado, parabéns, Feira de Santana. Concedo a palavra ao senhor José Ângelo Pinto, palestrante dessa sessão solene, para falar sobre a preservação da memória como identidade individual e coletiva. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, doutor Cleidson Santos Almeida, procurador do município de Feira de Santana, senhor Ângelo Almeida e José de Arimateia, deputados estaduais e ex-vereadores desta casa, reverendíssimo Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana, ilustríssimo vereador e amigo Roberto Tourinho, através do qual saúdo os nobres edis desta casa, senhores secretários municipais, autoridades civis, militares e eclesiásticas presentes ou representadas, senhoras e senhores presentes a esta sessão solene. Para mim, é uma grande satisfação neste dia especial ser convidado por esta Casa Legislativa, local onde desde a minha infância frequento acompanhando meu saudoso pai, José Ferreira Pinto, quando a Câmara de Vereadores ocupava
os 2 últimos andares do prédio do antigo INPS. Bem como por aqui viver minha família desde os mais remotos antepassados, quando ainda era a Vila de Santana dos Olhos d'Água. Isto é história, isto é memória. E agradeço ao presidente José Carneiro Rocha pelo convite e por esta oportunidade. Começando o tema da minha palestra, a preservação da memória como identidade individual e coletiva, destaco que a memória é que dá sentido e significado a uma existência anterior. Não resta a menor dúvida que a preservação da memória é condição indispensável para a existência e continuidade históricas tanto de uma pessoa quanto de um povo. Todavia, é pertinente observar que na sociedade industrial, dominada pela velocidade, o velho é menosprezado, é visto com preconceito e considerado muitas vezes inútil e ultrapassado. A modernidade transformou o homem em um ser insensível e sem memória. Desproveu, inclusive, da capacidade de ter uma preocupação com ela. Na era da informação, o receptor da comunicação de massa é, na verdade, um ser desmemoriado. Recebe uma quantidade tão grande de informação que satura sua forma de conhecer o mundo, pois não há lenta mastigação e assimilação daquilo que é transmitido pela mídia. O mundo contemporâneo pós-moderno é superficial. Nele, a imagem tem um papel preponderante na vida das pessoas. O historiador francês, especialista em Idade Média, Jacques Le Goff, afirma que a relação da memória com a história está na preservação e retenção do tempo, dando suporte para a construção do saber histórico. Portanto, o ser humano pode buscar subsídios na história para encontrar sua identidade, seu grupo social, sua maneira de viver, sobreviver e morrer. A memória é um fenômeno construído. Ela grava, recalca, exclui e relembra. Serve como um instrumento para que estudiosos tentem resgatar o passado e a história. A memória na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão. A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade, de coerência de uma pessoa, de um grupo, em sua reconstrução de si. Devido à aceleração da história, à falta de interesse das pessoas, como também à falta do sentimento de pertença, cada vez mais o cotidiano afasta-se das vivências da tradição e do costume, fazendo com que a memória deixe de ser encontrada na própria sociedade, necessitando de lugares especiais para serem guardadas, preservadas em seus laços de continuidades. São lugares de memória, museus, arquivos, bibliotecas e outros, sendo esses encarregados de preservar a lembrança do passado. Os lugares de memória, então, podem ser considerados esteios da identidade histórica, contribuindo consideravelmente para evitar o esquecimento e o desprendimento do passado. E para que existam estes lugares especiais, tornam-se necessárias ações públicas e privadas para sua preservação e conservação. Em nossa cidade, temos o Arquivo Público Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, o qual tenho a honra de ser membro, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira, a Biblioteca Municipal Arnold Silva, o Museu Casa do Sertão, o Museu Regional de Arte, o acervo do jornal Folha do Norte,
dentre outros. Temos percebido ao longo das últimas décadas muito da memória arquitetônica de Feira de Santana desaparecer. Este fenômeno é resultado da falta de sentimento numa origem comum que une distintos indivíduos, do individualismo, ganância, egoísmo e até mesmo dessa cultura em que o velho deve ser sempre descartado e substituído pelo novo. Afirmo sempre que se não fossem os prédios da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Arquivo Público Municipal, Mercado de Arte Popular, Escola Maria Quitéria, Cuca, Coretos das Praças da Matriz, Froz da Mota e Bernardino, Bahia, Cemitério Piedade, Igreja da Matriz dos Remédios, Asilo Nossa Senhora de Lourdes, Igreja Senhor dos Passos, Abrigos Predileto e Marajó, prédios da Sociedade Montepio dos Artistas Feirenses, Sociedade Filarmônica 25 de Março, Sociedade Filarmônica Vitória e, por último, o Casarão Froz da Mota, diríamos que Feira de Santana é uma cidade do século XX. Observem que quase todos estes patrimônios arquitetônicos existentes na cidade pertencem ao município, à arquidiocese ou entidades locais. Praticamente não existem memórias de iniciativa privada. Muitos não sabem que Dom Pedro II esteve e passou dias por aqui, que os naturalistas von Spix e von Martius, contemporâneos de Charles Darwin, estiveram por aqui em missão científica de 1817 a 1821, que os feirenses Cristóvão Barreto, Libânio de Moraes, Salles Barbosa e Padre Ovídio foram abolicionistas juntamente com Castro Alves, e muitas outras memórias que poderiam se perder com o tempo se não fossem estes lugares especiais, principalmente as pessoas preocupadas em perpetuar estas informações para as futuras gerações. Na exposição fotográfica que se encontra no pátio interno deste prédio, existem registros que apenas as fotografias podem mostrar como era a nossa cidade, como vivia nossa gente, seus hábitos e costumes. Daí, um destaque especial sobre a importância da fotografia como ferramenta de preservação da memória. Feira de Santana cresceu muito. Hoje, quando comemoramos seus 184 anos de emancipação política, devemos relembrar todos aqueles que deram seus esforços, suor, trabalho e dedicação para torná-la cada vez maior e melhor. Mas devemos também nos preocupar em preservar o que ainda restou dessa história. Quando converso com alguns amigos, dizendo que lembro dos riachos e lagoas onde está o centro de abastecimento, das estações de trem no fundo da Igreja Matriz e da Estação Nova, na Avenida João Durval, da Ponte Rio Branco, das grandes caixas d'água do Pilão e Cruzeiro para armazenar e distribuir água da Lagoa Grande para a cidade, da energia elétrica da usina de Bananeiras, onde as luzes viviam piscando, apagando e queimando os aparelhos elétricos das residências, da primeira empresa de transporte coletivo da cidade, fundada por meu pai José Pinto, da Telefeira, uma empresa feirense privada de telefonia que alavancou a comunicação na cidade e que posteriormente foi comprada pela Telebahia, dos chafarizes existentes em quase todos os bairros afastados do centro da cidade para que as lavadeiras lavassem roupas e as pessoas tivessem acesso para beber, dos calçamentos em paralelepípedos polidos e coloridos da Rua Conselheiro Franco, dos cinemas Saci, Cultura, Guarani, Santanópolis e Íris, do boliche do senhor Atanásio Cerqueira, na Rua Carlos Gomes, da fonte luminosa sonora da Praça Padre Ovídio, ponto de encontro da família feirense à noite e nos finais de semana. Eles brincam comigo dizendo que escondo a idade. Mas a questão é, nos últimos 45 anos, Feira de Santana cresceu mais que em toda a sua existência. E com meu pai, um homem público, sempre o acompanhei desde criança pelos mais diversos recantos desta cidade
E graças a Deus, pela excelente memória que tenho, tudo isso serve para a minha identidade como feirense e do meu orgulho em pertencer a esta cidade. Quero destacar nos últimos anos as preocupações com o patrimônio histórico da cidade pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana e pela Fundação Senhor dos Passos. Tenho consciência que muita coisa foi feita e que ainda há muito a fazer. Percebe-se ideias e projetos da administração municipal, a preocupação pelo crescimento, organização e melhorias da nossa cidade, sem que se perca a sua identidade. Mas sabemos que com as dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios não basta querer, pois além desta grave crise que gera uma dependência vital com os governos estadual e federal, depende muito da vontade e interesse dos proprietários. Relembro aqui uma frase que sempre uso nas minhas reflexões. Cidade é um lugar de convivência entre pessoas, e uma grande cidade não se mede somente pelos seus índices econômicos, mas principalmente pela qualidade de vida que proporciona aos que nela vivem. E nossa população deve se conscientizar disso. Quem faz uma cidade são seus habitantes. E com relação à formação deles, lembro que o acompanhamento educacional dos filhos não é somente importante para a sua formação, como também é dever e obrigação dos pais. O artigo 1634 do Código Civil não deixa dúvida que a escola tem uma missão importante, mas não a principal. Não é a ela que cabe educar, mas sim aos pais. Nas últimas décadas, quando o desejo cada vez maior de comodidade passou a fazer parte de nossas vidas, queremos ter menos responsabilidades e trabalho, porém uma condição de vida cada vez maior e melhor. Transferimos para as escolas a obrigação de educar e dar bons modos aos nossos filhos. Não nos preparamos profissionalmente para o mercado de trabalho e culpamos o governo pela falta de uma colocação. Somos deseducados no trânsito e culpamos o governo pelo trânsito caótico, dentre muitas outras mazelas. Criam-se leis para tudo, inclusive que obrigam as pessoas a se preocuparem com elas mesmas, como colocar seus filhos na escola, usar cinto de segurança, usar capacete, atravessar pela faixa de pedestre, cuidar dos pais idosos, etc. Fazemos questão de esquecer que a educação começa em casa e que a convivência familiar é a maior oportunidade para a criança e jovem aprenderem uma formação baseada nos princípios morais e nas virtudes. Acredito que não cabe ao governo ensinar as pessoas a usar em seu cotidiano formas educadas de lidar uns com os outros. Ser honesto, falar num tom de voz tranquilo e baixo, usar palavras que traduzam educação e delicadeza, dar lugar a um idoso, deficiente físico ou gestante, não destruir o patrimônio público, não jogar lixo na rua, saber que o seu direito termina onde começa o do outro, pois nestes exemplos a criança absorve conceitos de civilidade que os leva por toda a vida. Infelizmente, o que vemos são famílias que não se preocupam com estes valores e culpam o governo pela falta de educação das pessoas e rumos que a sociedade caminha. Isso também acontece na grande maioria do patrimônio histórico arquitetônico da cidade, que são propriedades privadas e sempre estiveram nas mãos dos seus proprietários ou familiares. Uma conscientização histórica destas pessoas é fundamental para a sua preservação. Um processo de possível tombamento junto ao IPAC pode ser iniciado a pedido de qualquer pessoa. Para isso, basta preencher os documentos necessários, encaminhando-os ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Mas, como disse anteriormente, como cidadãos nos habituamos a não querer nos envolver e fica mais cômodo, fácil e conveniente transferir esta responsabilidade para o governo ou para o outro, inclusive reclamando e criticando quando estes patrimônios são demolidos para transformação em estacionamentos, construção de prédios
ou novos imóveis comerciais. Fácil notar, como escreveu Michel Polack, sociólogo e historiador austríaco, em seu livro Memória e Identidade Social, que a identificação local por intermédio da relação memória-história conduz uma cidade à cidadania. Lembrando da diversidade cultural que forma um local, é importante perceber que um povo é feito de várias culturas e que todas devem ser vistas e terem direito à voz, para que possam se identificar e se comprometerem com o ambiente em que vivem e se tornar uma unidade sem segregação. Não há preservação histórica sem pensar nessa condição de diversidade cultural. A preservação deve ter a capacidade de relacionar todos os aspectos culturais que formam um determinado local, e isso passa pelo compartilhamento da memória de diversas culturas. Tratar bem a memória não é somente vislumbrar uma peça antiga, mas é dar luz ao obscuro mundo da história perdida. É dar ao cidadão a chance de se identificar com o lugar onde mora. É tornar o seu povo muito mais politizado e comprometido, seguros de si e unidos por um propósito em comum. Uma cidade sem memória é uma cidade sem história, sem raízes, onde qualquer um vem e suga o que tiver de melhor e vai embora. Onde os cidadãos vivem individualmente sem se preocupar com o lugar onde vive ou com o outro. Pode ser até uma cidade que cresça economicamente, mas continuará socialmente pobre, violenta e sem memória. Muito obrigado. Eu quero parabenizar ao professor Zé Ângelo pela brilhante palestra e, em nome dos meus colegas vereadores, agradecer ao professor pela doação dessas fotos que estão aí expostas hoje aqui na Câmara. Sem dúvida, vereador, fotos históricas, e será mais um patrimônio para essa casa. Muito obrigado em nome da casa. Eu convido a vereadora Neinha para entregar uma placa em agradecimento ao senhor José Ângelo Leite Pinto. Neste momento, anunciamos a execução do hino à Feira de Santana pelas jovens Luciana Gomes Santana e Rosane Victória dos Santos Oliveira, acompanhadas pelos professores Rubem Mário Lobo Pereira e João Jesus da Silva, do programa Música na Escola, da Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho.
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa tarde.